Salve, salve nação! Hoje começa a 22ª rodada do Brasileirão, tá na tela para vocês. Sabadão temos 4 jogos e no domingo temos 6 jogos. Flamengo pega o Vitória. Galera, é o seguinte, separei aqui para vocês esse corte da ESPN Brasil e o assunto ainda é o mercado da bola do Flamengo, tá? Tá aí na tela, ó, o atacante segue no Zenit. Luiz Henrique encerra a negociação com o Flamengo. Na verdade, foi o agente do Luiz Henrique que encerrou, né? Pelo que foi ofertado pelo José Botto aos agentes do Luiz Henrique, estava tudo certo, né? Só que daí o BAP entrou na jogada e freou as negociações, porque o orçamento que o Flamengo tem para essa janela são de 25 milhões de euros. E o Botto teria oferecido 10 milhões a mais. E daí, por isso que não saiu o negócio. Galera, vamos falar sobre isso aqui. Sejam todos bem-vindos. Deixa o like, se inscreva no canal, comente, deixe a sua opinião sobre esse mercado da bola do Flamengo, que não conseguiu contratar ninguém até a data de hoje, tá? Decepção, né? Eu esperava mais do Botto, por exemplo. Eu esperava que ele fosse um cara melhor profissionalmente, né? Falando. Esperava que ele conseguisse contratar jogadores com certa agilidade. E faltou agilidade para ele, né? Vamos lá para o vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos lá. Aí no domingo, o Cruzeiro enfrenta o Mirassol, Palmeiras e Inter, Bahia e Vasco, Santos e Atlético Paranaense, Red Bull Bragantino pega o Corinthians e tem Flamengo e Vitória. Falando em Flamengo, vamos falar de Luiz Henrique. O time estava negociando com o jogador, mas não está mais. Chegou ao fim a negociação entre o Flamengo e o Zenit pelo atacante. O staff do jogador confirmou oficialmente o fim das tratativas e alegou que a razão foi uma série de acontecimentos que dificultaram o acerto neste momento. Com isso, o Flamengo não vai ter nenhum reforço para as oitavas de final da Conmebol Libertadores contra o Cruzeiro. O prazo para a inscrição de novos atletas se encerrou nesta sexta-feira. Durante o Fala Fonte de hoje, o Bruno Andrade informou que o presidente do Flamengo, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, tinha travado as negociações pelo alto valor envolvido na proposta, que era de 30 milhões de euros, mais 5 milhões em metas, um pouco mais de 200 milhões de reais. Então tá aí o Flamengo e mais uma derrota do Botto também, buscando um reforço para essa janela. Zupa. E pelo que a gente ouvia de informações em relação a valores, né, depois de não conseguir contratar o Thiago Almada, o Botto sinalizou botar mais dinheiro na mesa para contratar o Luiz Henrique, que é um excelente jogador e que, enfim, é um jogador que está com um contrato em vigência no Zenit. Então a gente até falava aqui, é estranho como o Zenit compra e se desfaz facilmente dos jogadores. O Zenit não tem por que querer vender o Luiz Henrique abaixo do preço dele de mercado. Mas aí entra na conversa, entra na história a figura mais importante do clube, que é o presidente, colocando uma trava financeira. E isso é sinal de responsabilidade, né? Se o BAP, como presidente, entende que há um limite... Exatamente, galera, é isso aí. O que a gente critica também é a falta de comunicação do BAP com o Botto, né? Porque assim, se o Flamengo tem um teto, o Botto teria que saber desse teto. Eles não conversam, não existe reuniões, comunicação. É por isso que a gente critica, né? Tinha que ter ido atrás de jogadores mais baratos, né, cara? Não um jogador que custa o que custa o Luiz Henrique, por exemplo, né? Ainda mais se tratando de Zenit, que é um clube que não negocia facilmente. Limite financeiro para o Flamengo contratar o Almada, o Luiz Henrique ou quem quer que seja, é papel dele fazer valer esse limite, assim. E pode parecer bobagem, mas para o Flamengo, que faturou 2,1 bi na última temporada, pagar 5 ou 10 milhões a mais de euros, embora seja muito dinheiro, mas a mais ou a menos para ter o Luiz Henrique não faz tanta diferença assim. Mas não é assim, né? O Flamengo chegou até onde chegou, o Flamengo é a potência que é, porque limites foram respeitados, né? E se o presidente entende que há um teto para contratação, não tem que ultrapassar esse teto. O Flamengo não está precisando do Luiz Henrique. Não é uma situação que, olha, ou traz ou não
vou ter jogador para escalar, ou a temporada vai ser comprometida. Não é essa a discussão, né? É um jogador de altíssimo nível que desequilibra jogos no futebol, desequilibraria jogos tranquilamente no futebol brasileiro, mas que as coisas têm que ser respeitadas dentro do orçamento do clube. A gente repercutiu essa semana, né, todo mundo repercutiu a declaração do BAP sobre a Leila, né, falando lá na entrevista para o podcast Sports Market Makers. Eu ouvi a entrevista inteira, são 2 horas de entrevista do BAP, é uma excepcional entrevista, onde ele fala muito sobre o processo de gestão do Flamengo como clube, e a gente entende, justamente pelos limites que foram colocados nos momentos de seca e nos momentos de dinheiro, como agora, por que o Flamengo chegou onde chegou, né? Então, acho que se está acima do limite, não tem que contratar. Vida que segue, mas é mais uma derrota esportiva do executivo de futebol do Flamengo, que sai fragilizado dessa janela de transferência. O Calçade, prejudica a temporada de alguma forma o não conseguir contratar esses jogadores, começando com o Almada e terminando com o Luiz Henrique? Contar com jogadores seria ótimo. Agora, assim, prejudicar a imagem do Flamengo, não. Acho que a imagem do Flamengo sai até reforçada, o que disse o Zupa. O Zenit contrata bem e vende melhor ainda, não é? Porque ele sabe que o jogador brasileiro vai querer voltar para casa rapidinho e aí ele pode até ganhar uma grana em cima. Deixa eu contar aqui com a vontade do jogador. O BAP, assim, o Flamengo fatura. O BAP certamente, ao longo do mandato dele, vai ter... sim, recordes de arrecadação. Ele é prudente, por exemplo, em relação ao estádio. Ele não falou, vamos construir, tá? Até porque ele sabe que o que um estádio, né, moderno, numa região central, para a torcida do Flamengo, isso aí o que sugaria de dinheiro do Flamengo. E se o Flamengo, sem o estádio, já tem essa prudência, fala assim, este é o limite, imagina se ele fosse construir. Então, ele tem essa postura. E não quer dizer que ele não vá contratar. Ele pode contratar no final do ano outro jogador, esperar um melhor momento, pode trazer 3, 4. Não é que o Flamengo... Lembrando que a janela de transferências fecha só em setembro, galera. Só no mês que vem. Então, tem tempo para o Flamengo contratar jogadores. Só que a tentativa era uma contratação bombástica antes das oitavas de final da Libertadores, né? E não deu tempo, né? Está no mercado parado. O último movimento do Flamengo, o Paquetá, foi um movimento gigantesco. Um valor de transferência que se pratica na Europa. E um clube brasileiro trouxe esse jogador de volta. Então, também isso tem um peso, né, nessas decisões. O Almada seria um reforço para começar a buscar a substituição do Arrascaeta, de um meia, e o Luiz Henrique é outro jogador, completamente diferente, né? Ele deixaria de lado este meia e iria atrás de um ponta que viria para jogar. Do lado direito ficaria um lado muito forte, um jogador com potencial e longo tempo de carreira, inclusive com seleção brasileira. Mas acho que a prudência faz parte do negócio. E não é que o Flamengo não tem elenco para prosseguir na Libertadores. Tem. O Flamengo tem também que recuperar jogadores ou por contusão ou jogadores que tiveram rendimento ali, não aquilo que o torcedor esperava. Você pega Cebolinha, tudo bem, Cebolinha não tem vida longa no Flamengo, mas ainda é jogador do Flamengo. Luiz Araújo, talvez não tenha, tá machucado, mas é jogador do Flamengo. O Plata, jogador do Flamengo. Então o Flamengo, o Lino, também, até Carrascal, até o Lino com mudança de posicionamento. Então o Flamengo ainda tem um grupo capaz de ganhar a Libertadores da América, mas vai ter um embate incrível com o Cruzeiro. Esse sim, aí o Cruzeiro contratou bastante. Mas se não, Marcelo, sabe o que parece? Que toda abertura de janela, não só o Flamengo, mas qualquer time brasileiro, tenha que contratar 3, 4, 5, 6 jogadores. Se você tem uma gestão boa, a tua necessidade de contratação vai ser menor, porque você vai contratar periodicamente. Então, se tu não contratou agora, pode contratar depois.
Até para mostrar serviço também. Porque a partir do momento em que você abre, que você está contratando ou tentando contratar um jogador, a expectativa do torcedor aumenta. E aí começa a pressão em cima do Boto, no caso, que é o responsável pelas contratações. Isso mexe com a equipe, ainda mais quando é um momento em que o time não está apresentando o seu melhor futebol. Agora, precisa ser um reforço de 200 milhões de reais? Não precisa. Dá para trazer jogadores que não sejam tão caros, mas o Flamengo iria aproveitar esses jogadores que não fossem tão caros? Esse é sempre um dilema no Flamengo, assim, a gente viveu na última temporada o extremo disso, né? Claro, a gente não precisa contratar só jogador como o Luiz Henrique, mas no começo do ano passado, a primeira contratação do Flamengo foi o Juninho, que estava no Karabag do Azerbaijão, que foi contratado via scout, e a discussão foi justamente a oposta a essa que a gente está tendo agora. Pô, um jogador como esse, que ninguém conhece, num clube onde todos os jogadores custam muito, a exigência do Flamengo é muito alta e o Juninho não jogou. Então é claro que eu sou totalmente a favor de existirem contratações, não só dos jogadores que todo mundo sabe que são os melhores para jogar. Eu acho que um clube que investe no departamento de scout também é para identificar talentos, né? Como o Flamengo contratou o André, o goleiro, por exemplo, lá em Portugal, né? Para dar mais um exemplo. Mas a questão é que em um clube com um nível de exigência do Flamengo, esses jogadores sofrem mais para encontrar o espaço e para mostrar serviço. É sempre um dilema. O que acontece também com os jogadores das categorias de base. O Palmeiras é a exceção. Subir é muito difícil. O Palmeiras é a exceção. É mais fácil um jogador de categoria de base encontrar espaço para prosperar num Corinthians, num Vasco, no São Paulo, do que no Flamengo. Porque no Flamengo você está brigando para ser campeão toda hora e tem muita gente boa, 1, 2, 3 por posição dentro do elenco. De novo, Esse é o detalhe, cara. As categorias de base do Flamengo têm pouco espaço, né? Porque o Flamengo já contrata jogador pronto, né? Jogador feito, né, cara? Samuel Lino, Lucas Paquetá, Carrascal. Você vai pegando aí as últimas contratações, né? O Flamengo já contrata jogador que chega para jogar. Daí as categorias de base têm pouco espaço. O Palmeiras é a exceção. Então o Flamengo pode buscar jogadores mais baratos, menos conhecidos? Claro que pode, mas a torcida vai exigir outro tipo de contratação. E para o Boto virou uma pressão ainda maior, porque os últimos reforços que ele trouxe, a maioria ainda não vingou, né? Então o Vitão ainda não vingou, o Royal a galera não gosta, o Carrascal não vingou. Eu acho que o Samuel Lino é uma exceção. Voltou a fazer bons jogos. O Saul é um cara que machuca, praticamente não joga. É bom. O Jorginho é um cara que se encaixou. Mas a pressão vira para cima do Boto. Aí o Almada ele não traz, o time tá mal. Luiz Henrique ele não traz, coloca-se tudo no mesmo balaio e cobra-se do executivo de futebol, que foi um dos que bancou a demissão do técnico e ninguém entendia. Os três perfis. Isso também. Ainda tem isso. Tudo. Não esqueça do Felipe Luiz. Felipe Luiz. 3 perfis de jogadores que o Flamengo pode contratar. Um é aquele cara que está livre no mercado e tem história. Jorginho, por exemplo. O Danilo. Você vai lá, está livre e é fácil o Flamengo atrair esse tipo de jogador. Porque você joga no time organizado, o dinheiro não vai faltar, não vai receber em dia, você vai disputar títulos, você quer mais o quê? O outro tipo de jogador, que eu acho que o Flamengo se distancia um pouco, é o jovem e bom jogador da América do Sul. Que quem contrata geralmente é o Benfica e o Porto. A gente não pode, o Flamengo com o orçamento que tem, não pode permitir ao Benfica e ao Porto contratarem os jovens daqui e levar embora e falar assim, por que Porque aí o Flamengo não vai desenvolver esse jogador. Entra essa outra parte. O Flamengo quer, então, aquele que já tem uma vida consolidada como jogador de futebol, uma idade também mais próxima dos 30, ou passando e está livre. Esse é um. Jogador pronto. O outro é o pronto, mas é caro. Sim. Você tem o Luiz Henrique, você tem o Almada, o Paquetá. Então, os jovens, eu acho que o Flamengo deveria ter uma política para, na América do Sul, também contratar talentos, porque isso significa também dinheiro. Sim, porque amanhã você vende o cara para numa outra situação. Porém, o jogador tem que ter espaço para jogar, tem que ter minutos. O maior ativo na vida de um jovem jogador de futebol é o jogo, é jogar, é ter minutos. Se esse cara não joga... Quer ver um menino que teve a grande oportunidade da vida dele por questões que, se tudo tivesse ocorrendo bem, ele estaria no banco até hoje.
é o Everton Araújo. Sim. Que problema no meio de campo, continuou jogando. Hoje esse garoto avançou muito e ele já tem um outro valor no mercado. Se todos estivessem à disposição e bem, ele não teria O negócio que é sempre uma circunstância, evoluído. né? É sempre por circunstância. Olha, vamos seguir o Sport Center. Concordo, galera. O Flamengo tinha que dar mais espaço, né, pra base, né, cara? O Leonardo Jardim, com a lesão do Eric Pulgar, ele foi obrigado a escalar o Everton Araújo. E ele deu conta do recado. Foi muito bem, sendo muito elogiado, né, galera? Quando o jogador é bom e tem minutos, ele mostra do que é capaz, né? O Everton Araújo mostrou. O próprio Lohan, o Alacian, se eles jogassem em um clube menor, em um clube que desse minutos para eles, tenho certeza que eles decolariam rapidamente, cara. São bons jogadores, tá? Bem, galera, vamos complementar aqui a nossa informação. A janela de transferências, por sua vez, segue aberta até 11 de setembro, tá? Então, tem mais 33 dias de janela de transferências de mercado da bola, valeu? Vamos aqui para a provável escalação do Flamengo, que já temos aqui, ó, em tela. Vamos ver aqui qual será o time aí, né, provável que o Leonardo Jardim vai pôr contra o Vitória. Quero pedir aqui o seu like, se você não deixou ainda, se inscreva no canal e ative o sininho, valeu? Escalação do Flamengo. Jardim terá retornos de jogadores para enfrentar o Vitória. Bora lá então, ó, Leonardo Jardim ainda terá o treino da tarde deste sábado para definir o time que enfrentará o Vitória no domingo, amanhã, às 19h30 de Brasília, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o treinador vai ganhar mais opções para montar a equipe. Paquetá recuperado de lesão na coxa e Plata, que tinha uma tendinite no joelho, treinaram normalmente e devem voltar a ser relacionados. Outra novidade pode ser Léo Ortiz, sem jogar desde a vitória por 3-0 sobre o Curitiba no fim de maio. O zagueiro se recuperou de lesão na coxa direita e ficou no banco na rodada passada no empate em 1-1 com o Internacional. Agora ele tem chance de retornar ao time titular para tentar melhorar a saída de bola, fundamento que vem sendo alvo de críticas nos últimos jogos. O Vitão não tem a mesma saída de bola do que o Léo Ortiz, né, galera? Que foi apelidado pelo nosso Rei Zico como o 10 da zaga, né? A única ausência confirmada é a de Luiz Araújo, que está em fase final de recuperação da lesão no joelho esquerdo. A tendência é que Jardim use força máxima, apesar de ter 3 dias só, né? Depois, para enfrentar nas oitavas de final da Libertadores o Cruzeiro. Além de precisar vencer para buscar encurtar a distância para o Palmeiras. O Fla precisa recuperar moral para o desafio contra o Cruzeiro. A provável escalação tem Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Eric Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. Plata, Samuel Lino e Pedro. Royal e Paquetá correm por fora, são dúvidas. O Fla é o vice com 39 pontos. Vamos ver aqui a tabela, galera. Voltar aqui. Cara, ó, morreu o pai do Messi, tá? Jorge, seu Jorge, pai de Lionel Messi, faleceu. Que coisa, hein? Que coisa. Temos aqui os palpites, ó. Gato Mestre, né? Tem aqui os palpites. Vou passar rapidinho aqui, ó, para vocês ir vendo, ó. Olha aí. Tá na tela, né, os palpites de todos os jogos, tá, galera? Tomara que dê zebra aqui, hein? O Internacional melhorou, cara. Olha só. E o Mengão? Vamos pegar o Mengão aqui, ó. 9-0. Tomara a Deus que seja isso aqui mesmo. Tomara que o Flamengo vença, né, galera? Comente aqui, deixe aqui o seu palpite para Flamengo e Vitória, né? Campeonato Brasileiro, vamos ver aqui a tabela. Palmeiras 47, Flamengo 39, Atlético Paranaense 37, Fluminense 34, Bahia 32, Bragantino 31, Cruzeiro 30, Botafogo 29, Corinthians 29, Atlético Mineiro 28, Curitiba 27,
São Paulo 26, Vitória 26, Mirassol 23, Santos 22, Inter 22. O Inter tem que vencer o Palmeirinha ou empatar, hein? Senão ele cai no Z4. Grêmio 22, primeiro no Z4, Vasco 21, Remo 21, Chape 10 pontos. Chapecoense pega quem? Curitiba e Chape, né? Vai ter aqui. Estão aqui, galera, todos os jogos da rodada, tá? Deixa eu puxar aqui, ó. Aí, beleza, maravilha. Torcer para o Flamengo ganhar, né? E quem sabe o Internacional empatar aí com o Palmeiras. Valeu, nação. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo junto. Saudações.